Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda e neste vídeo a gente vai entender como iniciar na área de programação web. O meu nome é Kevin Jesus, é um prazer enorme estar lecionando para você. Eu sou o CEO e instrutor na Troianos Academy. Para a gente entender como iniciar numa área de programação voltada para a web, é importante que a gente entenda como o ecossistema funciona. Por isso, vamos entender no primeiro ponto como a web funciona de fato. É muito simples entender que você digita o endereço de um site e automaticamente você tem a resposta dentro do navegador. Mas qual que será a engenharia por trás disso tudo? É isso que a gente vai ver aqui agora. Basicamente, esse é um fluxo muito simples de como é que funciona. Você tem ali no primeiro ponto o HTTP, que é exatamente o endereço que você informa lá no navegador. Depois, ele entra num conflito chamado zona de DNS, que vai apontar para qual servidor a aplicação ou site será carregado. E esse servidor pode ser muitas coisas. Pode ser uma UOL, uma local web, uma Amazon, pode ser uma Microsoft Azure, um DigitalOcean, enfim, pode ser muitos servidores. E ele carrega dois fluxos muito simples e básicos, que é o server-side e o client-side, ou comumente conhecido como back-end e front-end. Agora vamos entender como funciona cada fluxo desse. Vamos começar pelo mais simples, que é o server-side, ou melhor dizendo, o fluxo menor, porém o mais complexo. Basicamente, você tem uma regra de negócio. Tudo se inicia com uma ideia e um objetivo de página, ou chamado de regra de negócio. E essa regra de negócio pode ser muitas coisas, como relatório, fatura, clientes, orçamentos e muito mais. E tudo isso é pensado e digitado em cima de algoritmos. Se eu vou criar uma fatura, eu preciso escrever um algoritmo para essa fatura. E o detalhe é que cada regra de negócio pode ter muitos algoritmos. Só que esses algoritmos são escritos, funcionalmente falando, em cima de uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação, ela opera em cima de um sistema operacional, que fica dentro do servidor. Essa linguagem de programação também, de acordo com esses algoritmos, ela vai depender se vai precisar ir no banco de dados ou não. É o local onde é guardado todas as informações. São informações úteis, como, por exemplo, quais são os meus clientes, quais são as faturas dos meus clientes, enfim. Basicamente, então, esse é o fluxo básico aqui do server-side. Parece muito pequeno, só que dentro na ponte entre algoritmo e linguagem de programação, existe uma complexidade muito grande e isso aqui pode ficar maior ainda, dependendo da regra de negócio. Agora vamos entender um pouquinho sobre o front-end. Ele é um pouco mais simples, porém o fluxo é um pouco maior. E tudo se inicia pelo design. É muito importante a gente identificar aqui que o front-end, o client-side, é a parte onde carrega a página de fato, né, onde você vê o botão, a logo da empresa, as informações, etc e tal. Tudo aquilo que você está vendo é um design. E o design, o papel do design, né, a função do design dentro da web é formatar. Mas formatar o quê? Basicamente, dados. E ele tem duas características. A UI, que é User Interface, que basicamente fica responsável pela aparência, e o X, que seria a sigla para User Experience, que administra a experiência que você tem dentro da página. Por exemplo, se você entrar no Google agora e digitar na pesquisa e ter um resultado, isso é uma experiência. E isso tem estudo e pesquisas o tempo inteiro atrás para melhorar a sua jornada lá dentro. Dentro de UI, então, ele fica responsável pela paleta de cores, tipografia, brand, elementos, que seria botão, caixa de texto e etc. Já no UX, ele fica responsável pela usabilidade, testes. O importante é que tudo isso, tanto de UI, tanto de UX, é pensado estrategicamente e desenvolvido em cima dos dados, ou seja, de qual que é a regra de negócio que será apresentada. Logo na sequência, para a gente dar vida a tudo isso, nesse UX e UI, a gente utiliza três pilares. Esse aqui são os caras responsáveis por fazer a web funcionar hoje. A gente tem na linha de frente o HTML e o CSS e, por fim, o JavaScript. Basicamente, o HTML ele fica responsável por toda a estrutura de elementos. Então, quando você vai criar um botão, colocar um texto, colocar uma imagem, etc. e tal, você utiliza HTML, que, simplificando, é uma linguagem de marcação, onde você marca isso é um botão, isso é uma imagem, isso é um texto, isso é um link e etc.
Já o CSS, ele fica responsável por toda a estilização. Então, o designer ele tem um papel de criar toda a UI da coisa, e o CSS é o que dá vida a isso. Então, você tem um botão que vai ser grande, pequeno, com a cor X, Y, Z, é o CSS que dá vida a isso. Por fim, a gente tem o JavaScript. Ele tem dois papéis muito importantes aqui. O primeiro papel, ele fica responsável por toda a interação da página com o usuário. No caso, o usuário seria eu ou você, e a interação é tudo o que a gente faça com a página. Desde clicar num botão a enviar um arquivo, isso é uma interação. Então o JavaScript ele administra esses eventos. Ele também tem um papel fundamental, que é fazer a ponte entre o server-side, a busca, o envio de dados e administrar esses dados dentro da página. E por fim, você tem tudo lindo e maravilhoso carregando dentro do browser. Legal, a gente entendeu ali que a gente tem o front-end, o back-end, etc e tal, mas o que eu posso esperar de cada papel? Então por isso a gente vai começar falando aqui agora sobre o design. O design tem duas frentes separadas e normalmente dois profissionais diferentes que operam em conjunto. A gente tem o User Experience, que é o UX, e a gente tem o UI, que é User Interface. Bom, o UX ele fica responsável por teste de usabilidade, pesquisa com o usuário, jornada do usuário e o levantamento da persona, que seria o cliente ideal para consumir aquela página. O UI ele fica responsável por todo o layout, né? Todo o desenvolvimento do layout da página, o visual design disso tudo, iconização, etc e tal. E o brand, né? Ele também faz a parte de identidade visual, etc e tal. Tudo voltado à marca. Claro que é um trabalho em paralelo com o UX design, tá? Normalmente são dois profissionais aqui, mas falando um pouco mais da realidade do mercado, acontece que o design ele atua das duas formas, das duas frentes. Lógico que ele não vai fazer perfeitamente o UX e também não vai fazer perfeitamente o UI, porque vistos que são dois trabalhos muito longos e fazer sozinho uma coisa só leva muito mais tempo. Bom, aí a gente tem o cara do front-end, mas espera aí, Kevin. Front-end não é o client-side? Tem um profissional front-end? Exatamente. Bom, o profissional de front-end ele fica responsável por diagramar o layout para todos os dispositivos, ou seja, onde você consiga acessar no computador, no notebook, consiga acessar no celular. Então ele pega todo aquele layout que o designer fez, que basicamente é uma imagem, e transforma isso, diagrama isso, utilizando aqueles três pilares lá atrás, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Ele também fica responsável pelas interações com usuários. Lembra? Todos os eventos que vai fazer na página. Então, se eu vou clicar num botão, se eu vou enviar um arquivo, se eu vou digitar um texto, isso são eventos, são interações e precisa ser mapeado isso daí. Ele também fica responsável pela integração com o back-end. Então, todos os dados e todas as regras de negócios trabalhadas e refinadas, o front-end fica responsável por administrar isso aí dentro da página. Ele também fica responsável pela acessibilidade, tá? E olha só, quando eu digo acessibilidade aqui, eu não estou diretamente dizendo para deficientes de qualquer característica, tá? Por exemplo, se você precisa acessar uma página num navegador mais antigo, isso é acessibilidade também. Vamos falar um pouquinho agora do back-end. O back-end ele lida diretamente com a regra de negócio, ele também fica responsável por escrever os algoritmos utilizando uma linguagem de programação, ele grava informações em bancos de dados e ele faz uma administração básica de um servidor que faça o mínimo para a aplicação toda funcionar. E aí a gente tem um terceiro cara aqui que não foi comentado naquele fluxo, que é o cara de infraestrutura. Ele basicamente é o cara que administra o servidor, ou comumente conhecido na área como DevOps. Ele faz todo o planejamento da stack. Agora é o seguinte, quando a gente vai desenvolver uma aplicação, a gente tem uma stack, que é a definição de qual será a linguagem de programação específica para aquele negócio, qual será o banco de dados utilizado, etc. e tal. Ele também fica responsável pelo versionamento e integração contínua, ou seja, toda a versão do seu software e a entrega com fluxo de front, back e servidor. Ele também faz testes e builds e, por último, ele fica responsável pelo deploy e o que vai para a produção com acesso final do cliente. Não está listado aqui, mas ele também é responsável por manter o servidor no ar. Afinal, você não vai querer que um cliente seu acesse o seu site ou o seu sistema web e que esteja fora do ar, não é verdade? Agora eu quero entrar num contexto um pouquinho diferente, mas que tem coligação na web e você vai entender por quê. Vamos falar sobre mobile e quais são os meios para criar um aplicativo. Hoje, nós temos dois grandes sistemas operacionais, que é o iOS, ou iPhone, e o Android, que pode ser Samsung, Motorola, etc. e tal. E a gente tem duas formas de criar um aplicativo, nativo e híbrido.
Vamos começar entendendo como é que funciona o desenvolvimento nativo. Então, se eu vou desenvolver para iOS ou para iPhone, eu vou utilizar uma plataforma chamada Swift, né, que é a linguagem responsável por fazer toda a interface do iPhone, né, todo aplicativo que você acessa no iPhone é dirigido em cima de uma linguagem chamada Swift. E, infelizmente, para você desenvolver hoje para iOS, você não consegue fazer dentro de uma máquina Windows ou de uma máquina Linux. Você tem que ter exatamente o MacBook. Agora, se você vai desenvolver para Android, você vai desenvolver em cima de uma plataforma chamada Java, uma linguagem de programação que vai construir toda a interface, tanto a interface quanto o back-end também. O Java é uma linguagem de programação que você consegue construir das duas linhas de frente. E para desenvolver para Android, você não precisa ter um sistema operacional específico. Você consegue tanto fazer no Linux quanto no Windows e ainda mais no MacBook. Bom, ainda falando de nativo, a gente tem uma segunda opção e recentemente está pipocando isso daqui, que é o Core nativo. Na imagem anterior aqui, basicamente, se eu preciso criar um aplicativo, eu tenho que manter duas equipes. Eu tenho uma equipe que vai desenvolver iOS e uma equipe que vai desenvolver Android. Ou seja, o seu custo é dobrado para criar um aplicativo. Então, se você vai pagar R$5.000 para um desenvolvedor iOS, você também tem que pagar R$5.000 para um desenvolvedor Android. E, se você vai lançar uma feature que vai levar uma semana para desenvolver, na verdade vai levar 2, porque você vai desenvolver para iOS e Android. Agora, uma solução que é nova e que está dominando o mercado se chama Core Native. É quando você desenvolve para tanto iOS quanto Android em cima de uma única plataforma. Então você não tem Swift ou tem Java. Você desenvolve em alguma dessas três características que eu listei aqui, tá? Lembrando que essas três coisas que eu coloquei aqui, React Native, NativeScript e Xamarin, são os mais famosos e sustentáveis do mercado. Agora, voltando só um pouquinho, para você desenvolver para iOS, seja para iPhone ou não, infelizmente você ainda tem que ter um MacBook. Agora, para Android, funciona full. Você roda no Linux, no Windows ou no Mac. A grande vantagem aqui é que você não precisa ter duas equipes para desenvolver para iOS e Android. E com um único código você consegue servir para as duas aplicações. Só que isso aqui é 100% nativo, ele gera nativo mesmo. Você acessa elementos nativos e utiliza 90% do hardware. Se fosse para balancear a diferença entre um nativo para cada plataforma e um Core Native, basicamente o Core Native ele é 90% e o nativo ele é 100%. Bom, e por último, uma opção aqui que depende muito do negócio que você vai fazer, ela pode ser tanto viável quanto custoso demais, é o híbrido. O híbrido, basicamente, você utiliza as tecnologias da web para desenvolver aplicativo. Então, se você sabe HTML, CSS e JavaScript, meu amigo, vai fundo que você consegue criar um aplicativo muito simples por aqui. E aí você utiliza um ambiente de desenvolvimento que é Ionic ou Cordova. E você pode desenvolver em qualquer um, Windows, Linux ou Mac. Não tem restrição. Porque, basicamente, você simula um aplicativo, se pode assim dizer. Porque você tem um mini site, uma mini página web lá dentro, que se comporta como aplicativo, aparentemente dizendo, e que também você consegue ter acesso a recursos básicos do hardware. Por exemplo, acessar a câmera, arquivos, captar um áudio e etc e tal. Recursos muito simples, né? Agora, novamente, isso aqui depende do negócio que você está desenvolvendo. Se o seu aplicativo vai consumir demais o hardware, o Ionic, que é uma solução híbrida, não é legal. Você vai afetar diretamente a performance de experiência do usuário e ainda mais, pode ter problema de compatibilidade de acordo com o celular. Muito bem. Agora é o seguinte, eu vi lá como é que é o aplicativo, eu também vi como é que é a parte de desenvolvimento web, mas hoje vou criar um software. Qual que é o passo a passo que eu tenho que fazer? Então, eu separei um fluxo de desenvolvimento de software muito simplificado aqui. Isso aqui não é a verdade de tudo, mas é um fluxo que eu utilizo há muitos anos e funciona até hoje. Bom, tudo começa com o comercial. Ele tem uma ideia, vamos criar isso, vamos fazer aquilo, vamos revolucionar o mundo, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso se chama brainstorm. Então, quando todo mundo reúne para discutir uma ideia. Depois, alguém de produto precisa prototipar essa ideia. Então, vamos criar uma versão muito simplificada e minimalista desse produto, né? Seja para mobile ou seja para web, e depois eles vão validar essa ideia. E essa validação acontece com todo mundo, é o comercial e o pessoal de produto. Se essa validação não passar, volta no fluxo inicial, que é o brainstorm. Passa por prototipação novamente,
e finaliza na validação. Se uma hora a validação aprovar, a gente entra na parte de desenvolvimento. Então, a gente começa lá com o design, aquilo que a gente viu do client-side, do server-side e tal. Então, o design separa as frentes, começa a desenvolver a interface e começa a pensar em experiência, persona, etc e tal. Depois que a gente tem o design pronto, aí a gente entra em desenvolvimento, que aí tem o front-end e o back-end. E eles podem tanto trabalhar em paralelo ou como um aguardar a informação do outro. Isso depende da arquitetura que foi desenvolvida. Bom, legal, Kevin. Eu entendi as engenharias, eu entendi o fluxo, eu entendi o ecossistema. Mas e agora? Como que eu inicio na área de programação web? Bom, você viu que a gente tem vários cargos, por assim dizer. A gente tem o design, a gente tem um profissional de front-end, a gente tem um profissional de back-end e o cara de infraestrutura. Eu vou listar aqui exatamente para você. Se você quer ser um desses caras, agora é a hora. Eu vou listar tags aqui, onde são mecanismos e palavras-chave que você pode começar a pesquisar, seja para encontrar um livro ou fazer um curso. Vamos começar pelo designer. O designer, a gente tem duas linhas de frente, como a gente comentou. A gente tem User Experience, que é o UX, e a gente tem o UI, que é o User Interface. Se você quer ser um User Experience, basicamente, a sua responsabilidade, o seu dia a dia vai ser levantamento de persona, jornada do usuário, pesquisa com o usuário, né? Então você vai pesquisar, você vai validar as hipóteses. Você fica, cara, responsável por toda a administração e a experiência do usuário. Desde quando ele baixa o aplicativo, ou ele acessa a primeira vez a página, até a compra ou a conversão do negócio. Então, basicamente é isso. Você fica responsável pela persona, quem que é o cliente final, qual é a jornada que ele vai ter, pesquisa com o usuário, então você pode validar features do sistema fazendo pesquisa com ele. E, por fim, você valida toda essa ideia criando wireframes, que seriam formas simplificadas de prototipar, entre aspas, a sua ideia. Agora, se você quer ser o User Interface e quer criar interface, quer trabalhar com aparência diretamente, você fica responsável por layout, identidade visual, protótipo. Então, você não só faz layout, administra a marca com identidade visual, mas você também fica responsável por prototipação. E por fim, você cuida de várias frentes do brand. Brand é um assunto muito grande e eu recomendo você pesquisar cada tópico aqui separadamente para não enrolar a cabeça. Vamos entender quem é o cara de front-end. Isso aqui, particularmente, eu posso falar com muita autoridade, que é a minha especialidade. Bom, se você quer ser um front-end de responsa, digamos assim, a primeira coisa é você focar na base. Parece bobagem isso daqui, mas não é. Eu falo para muitos alunos, foquem na base. A base é tudo, a base é fundamental. Porque se você sabe a base, todo o restante é fácil. Então, estude muito e a fundo como funciona o HTML, como funciona o CSS e, principalmente, como funciona o JavaScript. Foque muito mais no JavaScript do que no HTML e no CSS. Não estou dizendo que você não tem que estudar eles. Só digo que, se você quer ser um front-end de responsa, foque muito no JavaScript, ok? Depois que você ficou fluente nessas três caras aí, vamos falar dos dois ali, ó, HTML e CSS. Aí você começa a partir para uma linha um pouco mais avançada. Então você começa a ver sobre design responsivo, que é você servir a mesma página para qualquer dispositivo. E, por último, você pode entrar em frameworks, já que você tem sólidos conhecimentos e facilmente vai dominar eles. Aí você pode ver um Bootstrap, um Material Design e etc. No JavaScript, por isso que eu falei para você ter que estudar um pouco mais, porque ele é um pouquinho mais complexo, mas aí depois que você sabe ele bastante, você começa a ver, por exemplo, uma solução chamada React, que a gente até comentou na parte mobile. Tem o React Native, tem o React que é para web e o React Native que é para mobile. Hoje é um cara que está muito em alta, tem muita vaga de emprego. Você também pode ver um cara que tá muito em alta também, que é a parte do Angular. O Angular também tem a solução mobile, que é o Ionic, que a gente viu que é a solução híbrida. Enfim, o importante é foque na base HTML, CSS e JavaScript. Beleza, Kevin, eu quero ser um back-end, eu quero ser o cara que desenvolve o que não está aparente e que fica responsável pelo negócio, de fato. Bom, você tem que estudar duas coisas, linguagem de programação e banco de dados. Eu listei aqui três linguagens que estão muito em alta, que é o Node.js. Se você tem conhecimentos em JavaScript, você consegue desenvolver no server-side utilizando Node.js. Golang, que está crescendo horrores também, é a promessa do próximo C do século XXI. E o ASP.NET Core, novo agora, tá? Não é o ASP.NET normal, o Core novo. Particularmente eu acho ele muito bom, muito performático. Microsoft está de parabéns aí.
Agora falando um pouquinho de banco de dados. Banco de dados, eles têm 3 caras aqui que também são os maiores do mercado. PostgreSQL, MariaDB e SQL Server. O PostgreSQL criou uma frente muito grande porque ele trabalha com o tipo JSON. O MariaDB, pelo relacionamento e as integridades funcionais, né, de fato, diferentemente do MySQL, que nem sempre tudo é flores, e o SQL Server, que é um banco de dados parrudo e que normalmente a galera da Microsoft, de fato, tem mais contato com ele. Bom, vamos falar do cara de infra aqui, tá? Esse cara de infra é um termo hype, DevOps, tá? É novo, mas que está em constante crescimento e vale a pena muito você estudar, ok? 2 linhas diferentes. Você tem que estudar ambiente e ferramentas. Falando de ambiente, meu amigo, você vai entrar a fundo em sistema operacional, estudando sobre Linux, memória, processamento. Você tem que ser o cara do sistema operacional e focado em Linux, de preferência. E aí você começa a ver, por exemplo, o Docker, que é containerizar a aplicação. Depois pesquisa só esses termos aqui, tá? Basicamente estou te dando tags para você ver livros, para você ver artigos, para você ver cursos e etc. Ferramentas. Ferramentas, basicamente, quando você tem um sólido conhecimento de ambiente, você pode partir para qualquer ferramenta que dificilmente você vai ter problema. Então você pode usar uma Amazon AWS, uma Microsoft Azure, ou talvez um servidor mais simples e menos complicado, que é uma solução do DigitalOcean. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te dado um norte muito legal de como iniciar na área de programação web, que você entenda todo esse ecossistema e toda a engenharia por trás de cada coisa. Ficamos por aqui e se você quiser aprender programação, acesse troianos.io. Até já!